um dia que já fica naquela expectativa, né, do que vai ser. Mas assim, até saber do Pretzel, porque talvez de todos os últimos anos, sempre respeitando, obviamente, uma atual vice-campeã do mundo, e a gente não pode, obviamente, cair em nenhum tipo de armadilha. A gente não, né? Acho que os jogadores do Brasil não podem, né? A gente pode analisar e sentir o termômetro do torcedor, do pessoal que a gente convive e conversa. Mas isso, de alguma forma, também na seleção gera talvez um certo tipo de conforto, mesmo que não declarado, de que a Croácia é um bom adversário a se enfrentar nessas quartas de final de 2022, imaginando que é uma seleção em renovação, que não tem feito uma grande Copa do Mundo com relação a jogos e que poderia ser até um caminho muito pior para o Brasil, Pretzel. O Brasil poderia, neste momento, estar enfrentando a Alemanha ou a própria Espanha, né? Isso, de alguma forma, deixa o ambiente mais tranquilo ou não? Não, isso não está sendo colocado de nenhum momento, de nenhuma maneira, observando que a Croácia não tenha jogado bem. A Croácia fez 5 gols, né? O Brasil fez 7. Então, são 2 times com jogadores talentosos, mas com poucos gols. O Brasil, até tocar 4 na Coreia, tinha feito 3 gols em 3 jogos. Então, melhorou muito com o espaço que teve contra a Coreia do Sul. E eu imagino que a Croácia não vai sair tanto, né? Como não saiu contra o Japão, conseguiu empatar depois, saiu perdendo, depois empatou. Quer dizer, então, eu acho assim que a Croácia é um adversário experiente, né? Não vai ser um jogo fácil, na minha opinião. Mas você não vê nenhum jogador do Brasil, achando que vai ser um jogo fácil. Todos elogiando muito, principalmente o Modric, né? Que já foi melhor do mundo, principalmente na Copa de 2018, depois que ele foi vice-campeão. Então, é basicamente isso. É muito estudo e muito respeito também à Croácia. Aliás, a respeito disso, acho até que a gente pode botar agora o Danilo, né, falando a respeito da Croácia, porque o Danilo até brincou hoje na entrevista coletiva, PDV Soler, que ele vai virar zagueiro com o passar do tempo, que ele se sente muito bem nesta posição. Vamos ouvir o Danilo, então, a respeito da Croácia. Muitos elogios ao adversário. A Croácia marcou 5 gols, sofreu 2, né, até agora. Se não me engano, em 6 participações em Copas do Mundo, chegou a uma final e teve 3 participações em quartos de final. Isso são números da seleção. Depois, falando de jogadores, você tem jogadores do calibre do Modric, que é indispensável comentários. Depois, inúmeros outros jogadores, como Kovacic, Brozovic, Perisic, são jogadores que eu particularmente já tive a oportunidade de jogar no mesmo time ou contra, e estão habituados a grandes decisões, a grandes encontros. Então, certamente vai ser uma partida que nos exige estar no máximo da nossa concentração, no máximo do nosso empenho, para que a gente possa ter a felicidade de passar de turno. Ou seja, é um adversário que vai bater de frente com a gente de todas as maneiras, e a gente tem que estar extremamente preparado para isso, como a gente tem feito. Tá aí o Danilo bem consciente, né? E tem muita gente colocando o time do Brasil como muito favorito, como franco favorito, mas na realidade eu não sei a opinião de vocês. Para mim, o Brasil fez um primeiro tempo espetacular contra a Coreia do Sul, fez um segundo tempo de controle contra a Suíça, e o jogo bem comum contra a Sérvia. Camarões eu não vou nem contar, porque o time reserva jogou bem até, mas era o time reserva, né? Então, para mim, o Brasil tem aí uma boa atuação, uma atuação boa e meia, dá para dizer assim, entre os 4 jogos. Eu até acho que pelo jogo de estreia, por ser um jogo um pouco mais nervoso, eu gostei até do que eu vi da seleção brasileira contra a Sérvia. Claro, o primeiro tempo um pouco mais truncado, só que no segundo achei que o Brasil soltou bem e no geral achei que foi um bom jogo. E aí concordo com você, segundo tempo contra a Suíça tranquilo, administrando o jogo, até conseguir fazer o gol com o Casemiro. Contra a Coreia do Sul, um passeio no primeiro tempo, e aí depois 45 minutos esperando o relógio correr para voltar pro hotel. E contra Camarões realmente não tem como fazer muita análise, né, PDV? Até porque o Brasil jogou com o reservaço e alguns reservas ainda se machucaram, no caso do Jesus do Telles. Exatamente, né? Um jogo descartável, uma seleção que se dá o luxo de descartar um terceiro jogo. Quem faz, né, uma boa estreia e consegue consolidar um bom momento na segunda rodada,
faz certo em descansar um pouco na terceira. É um jogo de descarte num campeonato tiro curto de no máximo 7 jogos, mas de muita intensidade. Então eu acho que faz parte da Copa do Mundo esse tipo de escolha que o Tite fez contra Camarões.